Vamos abrir em Marcos 2, versículo 13 ao 17. Marcos. Mateus, Marcos. Marcos o quê? 2. Capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Eu vou pedir para a Ingrid, tá vendo? É pra estar dormindo? Ela come. 13 ao 17. 2, do 13 ao 17. Beleza. Pode ir. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. 13. E passando... 13. 14 ao Peraí, é 2? 2, do 13 ao 17. Marcos. 2, do 13. Eu fiquei de 3, gente, foi mal. Volta no 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele chega numa cidade, né, a fim de pregar o evangelho, e ele passa por uma... Beira-mar. coletoria, que era um lugar onde era pagado os impostos, onde era cobrado os impostos. E o nome desses cobradores de impostos, eles se chamavam eles de publicanos. E publicano eram pessoas que eram judeus, que o governo romano colocava eles para que eles cobrassem os impostos dos próprios judeus. E um desses cobradores era Levi, mais conhecido como Mateus, foi o que escreveu o próprio Evangelho de Mateus. E Jesus, ele passa por ali e pede para que Mateus, Levi, siga ele, e ele larga tudo e vai seguir a Jesus. Só para a gente se aprofundar um pouco nisso, existia duas formas de pagar o imposto. A primeira era a partir de uma certa idade, vamos dizer, eles tinham que pagar esses impostos. Então, vamos dizer, as mulheres eram isentas, não precisavam pagar, mas os homens sim, vamos dizer, eles completassem a maioridade, eles tinham que pagar. E outra forma de eles pagar impostos era através de tudo que ele vendia. Você vendeu qualquer coisa, você teria que pagar esse imposto. Qualquer tipo de lucro que você recebesse, você teria que pagar esse imposto. E esses publicanos, eles eram muito ricos. Você pode ver, se você for ver a história de Zaqueu. Ele faz uma festa, vê que os publicanos eles fazem uma festa, porque eles chamam todo mundo. Então, eles eram pessoas ricas. Por quê? Porque eles ganhavam uma comissão de cada dessas cobranças que eles faziam, e muitos deles cobravam a mais. Eles eram conhecidos por explorarem as pessoas, cobrando taxas maiores. E os judeus que não eram... E os outros judeus que eram irmãos deles, excluíam eles por causa disso. Eles eram proibidos de entrar na sinagoga. Os publicanos, os cobradores de impostos. As pessoas não andavam com ele, você não via um judeu com cobrador de imposto, porque eles eram considerados como traidores da sua própria raça. Então, para a gente entender por que os judeus, quando Jesus chama Levi para segui-lo, eles acham um escândalo, mas como que Jesus, sendo justo, santo, chama um pecador que explora o seu próprio povo
Tipo assim, você chamaria um político corrupto para comer na sua casa? Sabe? É estranho. Você comeria na casa de um político corrupto, para você dizendo ser certo e justo? É totalmente ao contrário. Desculpa. Ele não é corrupto. Se pra quem não entendeu. Não, tá achando que todo mundo entendeu. Entendi Tem agora. gente que tem essa oportunidade. Pra gente ficar mais fácil, eu abrir a Eu palavra. sou crente, né? É. Come na minha casa, entendeu? Então, é. Eu tenho que aceitar os pecadores. E Levi, ele larga o trabalho dele, que era lucrativo, toda a vida dele, e para seguir Jesus. E ele faz uma festa. Ele faz uma festa e chama todos os seus amigos. Todos os publicanos, como outros judeus que não seguiam o judaísmo, tipo, viviam da forma deles. Ok, a festa era de quem? De Levi, na casa de Levi. Ah, tá. E ele chama. E tinha dois grupos de pessoas nessa festa. Os publicanos, que eram os amigos deles, os colegas deles de trabalho, que também cobravam impostos, e tinha os pecadores. Os pecadores aqui não são, a gente vê assim, pecadores. A gente acha que são aquelas pessoas que vivem de uma forma toda errada, imoralmente, que roubam, que enganam, mas os pecadores aqui são pessoas que não seguiam algumas leis que foram inventadas pelos fariseus, como a de lavar as mãos, como a do sábado, no sábado você só pode andar 1 milha. Isso foi leis que foram criadas pelos próprios fariseus com o tempo. E hoje, se você for parar para ver, hoje não é diferente. As igrejas, algumas adotam alguns costumes, algumas leis que, se você for procurar na Bíblia, você não encontra. Referência, base bíblica, para você seguir, você não encontra. Da mesma forma, esses pecadores que estavam na casa de Levi, eram esses, que não seguiam essas leis impostas pelos fariseus. E os judeus interrogam claramente, que eu acredito que os judeus eles não entraram na casa de Levi, que jamais um judeu que se diz religioso entraria na casa de um pecador. Acredito que seja na saída, quando acabou a festa, quando acabou o jantar, eles interrogaram os discípulos, o seu mestre, o que cura, o que liberta, o que diz que é filho de Deus, como que ele pode comer na casa de pecadores? Como isso? E Jesus ouve essa conversa e Jesus ele fala no capítulo, versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais... Não, esse é o 17. É o 17. Ouvindo, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E qual que é a resposta de Jesus para essas pessoas? Eu não vim para quem você que está sã, você que está bem, eu não vim para você. Eu vim para os doentes. O médico, ele não... Você não vai no hospital e você não vê um médico falando: você está bem? Vem aqui que eu quero conversar contigo. Está saudável? Não. Os doentes. Ele estudou para tratar de doentes. Ele se formou para tratar de pessoas enfermas. E ele fala: eu não vim para justos, mas sim para pecadores. O propósito de Jesus vir à Terra foi para salvar pecadores. Foi para ir atrás daqueles que se consideravam perdidos, para aqueles que se consideravam pecadores. Amém? Eu tenho algumas aplicações. Mais uma coisa que eu queria ressaltar. Porque eles se escandalizavam de Jesus de comer. Porque na cultura daquela época, você comer com aquela pessoa é a mesma coisa que você dizer que você tem uma comunhão com aquela pessoa, que você tem uma amizade com aquela pessoa, que aquela pessoa faz parte da sua família. Você comer, você dizer, hoje em dia a gente come com qualquer um, se for parar pra ver. Sei lá, vamos comer ali, vamos comer. Mas naquela época, a cultura da época, você comer junto... Se estivesse compactuando com o que ela faz. Compactuando com o que ela faz. Então por isso que foi motivo de escândalo. E aí eu anotei aqui umas aplicações. Primeiramente, você vê o poder de Jesus
ao chamar, quando ele passa ali entre aqueles cobradores de impostos, ele só diz uma palavra para Levi: siga-me. Que poder é esse? Quem é esse que, através de uma palavra, sem usar argumento nenhum, você não vê Jesus querendo argumentar por que Levi deveria segui-lo, mas somente a palavra de Jesus: siga. E eu entendo isso como uma graça irresistível, que quando não é somente, e não é força de expressão que eu estou falando de, não é simplesmente um chamado público, mas de sim um chamado no coração, um chamado no íntimo de Levi, ao ponto de Jesus chamar e ele não resistir, ele não renunciar, ele não olhar para a boa vida que ele tem, para o lucro que ele tem. Eu acredito que quando Jesus chama alguém no íntimo, não é pecador que resista. Pecadores se dobram à vontade dele quando Jesus se trata no íntimo. Eu acho que é só isso que precisa, Deus trabalhar no íntimo, Deus te chamar no íntimo. Se Deus te chamar no íntimo, já era, você vai, não precisa de argumentos. Hoje em dia você vê nas igrejas tanto entretenimento, você vê tantas coisas para atrair os jovens, para atrair as pessoas, mas o que falta é Deus falar no íntimo da pessoa. Então a gente vê o poder de Jesus Cristo, quando ele só fala para Levi: siga-me, e ele levanta, larga tudo e segue a Cristo. E outra aplicação que eu coloquei aqui, Jesus ele se colocava acima dos religiosos. Jesus ele se colocava, os religiosos falavam, tu vê que Jesus que sempre começava as discussões, Jesus que começava as polêmicas. Jesus, não pode curar no sábado, Jesus ia lá: vou curar no sábado. Não pode fazer isso, não pode comer nos pecadores, vou comer. Porque Jesus ele se colocava acima dos religiosos. Olha, ele está falando: o que vocês estão falando aí não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver, vocês se acham que vocês são justos. Eu não vim para vocês. Jesus é claro em dizer: eu não vim para vocês. Vocês acham que se você é cristão, independente da igreja que você vai, você se considera bom, se você se considera justo. Jesus não veio para você. Infelizmente, se você não entendeu, se o evangelho, se Deus não tirar a escama dos seus olhos para você entender que você é perdido, que você é pecador, que você necessita da graça de Deus, o evangelho para você ainda não foi revelado. Porque Jesus veio para os perdidos, para que eles se consideram pecadores. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia. Outra coisa que Marcos ele quer colocar aqui, a versão de Mateus dessa situação, que é do próprio Levi, ele complementa quando Jesus fala assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí Jesus falando: vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9:13. Então, complementa ainda mais o que está falando em Marcos, que ele não é sacrifício, né? Não é aparência, ele não quer a pessoa se considerar justa e religiosa, assim, de apresentar sacrifício por apresentar, mas ele quer realmente um coração contrito, né? Ele quer realmente pessoas que se consideram pecadoras. Enfim, porque se você for parar para ver, os judeus tinham eles tinham que sacrificar no templo, mas não adianta nada disso se você não tem misericórdia com o próximo, com aquele que precisa. Mas eles faziam acepção de pessoas: você não faz isso, então você não é do meu grupo. Uhum. Eles achavam que o sacrifício deles tornavam eles mais perfeitos do que outras pessoas. Posso fazer um complemento? E é engraçado que a Bíblia é tão atual, né? É tão antiga e tão atual, que até hoje ainda é assim, né? Sim, na maioria das igrejas, e aí eu não falo evangélica, nem católica, nem espírita, todo mundo se acha muito dono da verdade, né? Eu sou dessa igreja, a minha igreja é a certa e tudo que nós falamos aqui, e não é, né? É isso que você está falando. Enquanto você acha que você é o dono da verdade, não é para ele mesmo, né? Eu separei uma aplicação para isso aí também. Mas uma coisa, Marcos, calma aí, vou chegar. Marcos, ele quer mostrar aqui que a igreja é feita de pecadores. A igreja é feita de pecadores. Não tem como você separar, não, isso aqui é o meu grupo e aqui é o grupo dos pecadores. Não, a igreja é feita de pecadores. Todos nós fomos chamados da mesma forma, como miseráveis pecadores que necessitam da graça de Deus para serem salvos. Então por que eu não vou ter paciência com meu irmão?
Por que eu não vou ter misericórdia com meu irmão? Por que eu não vou ajudá-lo se eu fui chamado da mesma forma que ele? Como pecador, como miserável. Não tem, na igreja não diferencia branco, negro, rico, pobre. Somos todos miseráveis e dependentes de Deus. Agora chegando no que ela falou agora, Jesus era contra os costumes colocados por homens, essas leis colocadas por homens. Se você for reparar que os evangelhos, Jesus sempre vai contra. Isso não é um negócio no passado, é atual. Muitos homens colocam coisas novas, coisas deles, mas a gente tem que ser contra isso, porque a nossa regra é a Bíblia, é o Evangelho de Deus. O nosso manual de vida é isso. Se não vai de acordo com isso, eu não tenho obrigação de seguir. Se não está de acordo com o Evangelho, a gente não pode abraçar esses novos costumes que tanto a igreja evangélica, católica colocam. Não, a nossa regra é a Bíblia. A revelação que precisamos está aqui, a direção, o que precisamos aqui, o manual de nossa vida. Como você deve namorar, está aqui. Como você deve casar, como que se porta uma mulher, como se porta um marido, como que é um cristão na sociedade, como um cristão é na sua escola, como que eu devo me relacionar com as autoridades. É aqui que está escrito. Nada que está fora disso deve me seguir. A nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus, sabe? A nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus. O que a palavra diz de determinado assunto? Sabe, às vezes eu no Facebook eu tenho uns grupos que eu gosto de ver. E tu vê muita discussão, é muito achismo. O que vocês acham? Tipo assim, eles fazem uma postagem, o que vocês acham disso? Mas não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? É isso que eu vou fazer. É dessa maneira que eu vou pensar. Sabe, e para concluir, para me acabar já, se você está aqui e você reconhece que você é perdido, que você precisa da graça de Deus, que você necessita, o Evangelho é para você. Foi para você que Cristo morreu. Se você consegue entender isso, de fato, você pode falar que é eleito. Aí você pode encher a boca. Se você não consegue entender isso, meu amigo, eu não acredito. Que a pessoa, você não entende que você é perdido, você não consegue entender a miséria que você se encontra, que você necessita da graça de Deus. E outra, ou se porventura, eu quero acreditar que não. Se você acha que você é bom, que é melhor você rever os seus conceitos. Se você acha que você é um bom cristão, eu vou lá nos meus cultos. Não, meus irmãos. Isso aí não é o Evangelho. O Evangelho é o amor, é a misericórdia, é a comunhão, é isso aqui, é estar junto. Então a gente tem que entender isso, que somos falhos, pecadores. Jesus veio para nós porque por nós mesmos não conseguimos livrar do nosso pecado. Ele pagou uma dívida que a gente não teria condição de pagar. Por isso que ele veio. Se fosse possível você, por suas obras, conquistar a sua salvação, não tinha necessidade de Cristo vir. Ele veio para isso, porque nós somos incapazes. E Deus não seria injusto de mandar todo mundo para o inferno. É justo isso, porque somos pecadores desde a nossa nascença. Mas Deus, no seu amor, Ele manda o seu Filho para cumprir a justiça dEle, para que através disso possamos ser justificados pela justificação de Cristo, pelos méritos de Cristo. Não é mérito seu você estar aqui, não é mérito seu você ser salvo, é mérito de Cristo. E sabe, aí a gente pensa, como que eu vou pecar contra alguém, sabe, que se deu por mim? É isso que vai fazer você ter uma vida com Deus, você ter uma vida de comunhão, você entender que você não merece, que você está aqui, você não tem mérito, você não merece, que você merece mesmo a condenação, tá longe de Deus. Mas Deus, Ele te ama, Ele manda o seu Filho para que através dele você seja salvo. É isso que temos que colocar em nossas mentes no dia de hoje. Deus veio para os pecadores. Você é pecador, você entende isso? Sabe? Então, há possibilidade de Jesus alcançar você. Amém? É isso que eu queria deixar. Espero que Deus tenha falado com vocês.